Tudo bem, gente? Meu nome é Carlos Bruno Silva Barbosa. Eu vim a convite do Rodrigo, né, e da equipe aqui do Instituto Crescer, para a segunda edição da Feira Popular de Livros. Uma foi feita na semana anterior e outra está sendo feita hoje, domingo, dia 5 de junho. 5 de junho, né? Eu sou meio perdido com o tempo, tá? Eu sou escritor nascido em Barra do Piraí, me tornei poeta em Valença, por isso que eu trato Valença como minha cidade afetiva. Essas duas cidades ficam no interior do estado do Rio de Janeiro, no sul do estado, na região do Médio Vale Paraíba, a antiga região do café. E eu sou autor de 9 livros. Infelizmente o primeiro eu não tenho mais, que é o Fim do Mundo, que eu escrevi em 1997. Um ponto importante de falar sobre do Fim do Mundo e o que me motivou a escrever, que eu deixo para todos os jovens, é que eu sempre percebi que o jovem não tinha voz. Ninguém dava voz aos jovens. Parecia que a gente não tinha muita coisa a dizer. Tanto que a maioria dos programas que apareciam, com exceção de uma outra mídia que era mais voltada para a gente, mas o jovem sempre foi tratado como um receptáculo vazio, que não tinha muito o que apresentar. Então eu quis, a partir da escrita, a partir dos 15 anos, mostrar que eu tinha algo a falar, eu tinha algo a criticar, que os velhos, os tradicionais não me apresentavam. Aí surgiu o Fim do Mundo, que é uma brincadeira com uma novela da época chamada Fim do Mundo, tanto que tem uma paródia, não uma paródia, uma paráfrase, que é uma adaptação e uma subversão de uma música do Paulinho Mosca, que ele fez para a novela da época. Ele pensou em fim do mundo, eu pensei, o que aconteceria se o mundo não acabasse? E qual seria o fim do mundo? Né? Que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, que é um fim do mundo todo dia. O meu segundo livro é esse aqui, Promessas Desfeitas, Quando os Sonhos Morrem, o Poeta Sobrevive. É meio dor de cotovelo, é adolescente ainda, 1997. Esse é o último exemplar e tá com preço baratinho, R$2, tá, gente? Em breve também vou disponibilizá-lo para baixar. Fala sobre todas as promessas que são feitas pra gente e que as pessoas ou a gente ou nós próprios não cumprimos, né? A promessa política, a promessa de trabalho, de um trabalho digno, a promessa de um amor eterno, que é mais um conto de fadas, e tantas outras promessas. Por isso ele é meio melancólico. E tem grandes momentos de dor de cotovelo, tá? Se estiver no momento da sofrência, eu estrei a sofrência com Promessas Desfeitas, tá? Tô avisando. Esse terceiro livro é o Not or Not Ser. Ele vem com a pergunta em castelhano, tem palavras em inglês e palavras em português. De 2001, ele surge no momento do processo de globalização. E no processo de globalização, muita coisa avançou, mas muita coisa foi equivocada. A pessoa queria falar o português, queria falar o inglês, queria falar o espanhol, queria adquirir todas essas culturas sem absorver a sua própria, e acabava fazendo uma miscelânea que tirava a própria identidade que ele tinha. Eu não estou sendo xenofóbico, eu estou falando que você precisa ter uma identidade sua para aderir às outras também, para se apropriar e aprender com as outras também. Mas a gente não pode nunca negar o nosso estado latino-americano, tá? E esse é o Not or Not Ser, que é uma brincadeira também, quem não conhece, com um verso do Shakespeare chamado To Be or Not To Be, que é da peça Hamlet, em que ele está se decidindo, ele pega um crânio de um cadáver e ele está se decidindo se ele vai se vingar pela morte do pai ou se ele vai fingir que está tudo bem.
E essa é a grande questão, você vai fingir que está tudo bem ou você vai criar uma identidade, né? Esse é 2001. 2004 eu escrevi O Último Adeus ou Primeiro para Sempre, que fala sobre saudade. Para quem não sabe, saudade é uma palavra da língua portuguesa que só existe na língua portuguesa. Chinês não tem saudade, não tem uma palavra, o estadunidense não tem saudade, nenhuma outra língua sabe traduzir melhor o termo saudade do que o brasileiro. Do que os falantes de língua portuguesa, assim como os angolanos, moçambicanos, portugueses, etc. Porque isso se deu por causa daquelas viagens marítimas em que o navegante português ficava muito tempo fora e aí provocou uma palavra chamada saudade que virou saudade, tá? Então saudade só existe na língua portuguesa e quando você fala eu sinto saudade, você não está expressando apenas um sentimento, mas também está expressando que você é um falante da língua portuguesa. Esse aqui é o Eu e Outras Províncias, esse aqui caiu alguma coisa nele aqui. É o Eu e Outras Províncias, Progressos e Regressos. É um poema, é um livro dedicado às províncias que nós temos, né? Por exemplo, cidades como Teresópolis, Valença, Barra do Piraí tem aquele ar de monarquista, ar de rei, quando na verdade eles vivem em plena decadência. Um em decadência do café, a Teresópolis decadência de ter sido a cidade dos festivais, né, etc. O que acontece? Essa aqui é a província que tem dentro da gente, que a gente fica achando que é o rei. No fundo, a gente tem uma província dentro da gente. A gente tem muita coisa que se resolver dentro de nós. E fala um pouco dessas cidades que ficam à margem da capital, dos grandes centros. Tá? Esse foi o meu 5º livro. Todos os anteriores foram de poemas. Esse aqui é o meu primeiro de contos, que é o Diários de Solidão, que vai dar nome ao meu blog chamado Diários de Solidões Coletivas .blogspot.com, tá? Visitem lá, de vez em quando eu publico alguma coisa lá ainda, tá? Ele tem o formato de um diário mesmo, e são vários contos que falam da solidão de cada um, que aí depois eu até aumentei isso para, eu chamo de solidão coletiva. A solidão do escritor é a solidão coletiva. A solidão do escritor é a solidão coletiva, né? Porque ele está escrevendo para si, a gente estava vendo as outras entrevistas, ele escreve para tirar algo de si, mas ao mesmo tempo ele está pensando nos outros também, ele está escrevendo para um coletivo, ele está buscando um leitor. Então toda solidão desse tipo é uma solidão coletiva, porque ao mesmo tempo que ela é solitária, ela transmite algo, uma sensação coletiva, uma memória coletiva. Esse aqui é um dos mais... Não, esse aqui é antes. Aí chega o 7º livro, que é o Bebendo Beatles e Silêncios, que tem esse formato de CD, né, de álbum. É uma homenagem ao George Harrison dos Beatles. Até me fantasiei aqui na parte de trás. E ele traz pequenos contos, mini contos. É uma lenda sobre o livro. É dedicado a um professor de história, o Alexandre Fonseca, que era muito fã do George Harrison, e aí ele surgiu de um tributo ao George Harrison. Eu subverto alguns poemas do George Harrison e também trago alguns contos, tudo que eu tenho de memória do grande mestre George Harrison, de toda a contribuição com rock e com pop que ele trouxe. Porque eu sempre fiz assim, eu misturo muito do erudito com o popular. Eu gosto do Shakespeare com caipirinha. Eu gosto de misturar desde o que é considerado clássico erudito, né, naquelas regras loucas de classificação que o ser humano tem costume de fazer, com tudo do underground, que eu venho do underground.
né? Mas eu nunca deixei de valorizar também os clássicos por ser um amante da leitura. Leiam, tá? É muito importante. E esse aqui é o Foda-se e Outras Palavras Poéticas, que é um dos mais polêmicos e que foi premiado no Prêmio Olho Vivo como o melhor livro daquele ano. Ele parece ofensivo, mas a intenção não é ser ofensivo, a intenção é que para você viver de cultura, de arte, tentar fazer arte nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, você tem que falar um foda-se de vez em quando, porque é difícil, tá? Você vai passar por ninguém, dificilmente você é valorizado e você vive essa saga quixotesca de escrever e de vez em quando você precisa falar um foda-se para continuar os seus sonhos, porque sempre vai ter alguém para falar para você, isso aqui não vai dar certo, essa coisa não vai dar certo, o problema é daquele fulano, não é meu, como diz dizem que é presidente de governante por aí, né? E na verdade, de vez em quando você tem que falar um foda-se, não o foda-se de fugir daquilo, mas de poder defender os seus sonhos. É esse o foda-se que eu defendo, e também é uma homenagem às Flores do Mal do Baudelaire, que o feio também é poesia. O que é considerado feio é belo também, né? Esse conceito de beleza é muito estranho, né? Cada um tem é relativo. Então, sempre tem um grupo que quer te revelar o que é o melhor, o que é o pior. E por isso que eu disse, desde o terceiro, que a gente precisa ter uma identidade pra gente. Esse é o meu mais recente, é o 9º livro, O Nada Temperado com Orégano. Eu já estava prevendo receitas poéticas para um país sem poesia e com crise na receita, que é exatamente o período que a gente está passando atualmente, né? Ele é de 2016, ele já vai prevendo um certo caos, e ele brinca com um livro de receitas, por isso o formato tem algumas receitas aqui, né, como ser um cidadão moderno, né, e brinca com essa sensação de nada pesada que a gente tem hoje em dia, né? A gente vive uma sensação de eterno luto de valores, luto de pessoas. Nunca vamos esquecer os mais de 600 mil mortos na pandemia, tá? E nunca vamos esquecer todos os poetas que partem. Dedicatória aqui em memória ao Pedro Lage, que faleceu há pouco, poeta do Rio, que fazia projeto aqui. Não foi por Covid, mas lembrando também que todo poeta morre no quando. Ele vai ser eterno sempre na escrita. Como diria o Vinícius, o meu tempo é quando. O tempo de um escritor é quando. Ele vai sempre permanecer eterno. E outro recado que eu dou aos jovens, eu sou professor de redação, e escreva, deixe sua marca sempre, tá? E participe de eventos culturais. A cultura, a arte incomoda, tanto que eles tentam não valorizar porque incomoda, porque é algo que você vai manter como marca sua, ninguém te toma, e é uma forma de você trazer a sua identidade. E é muito importante eventos como esse da Feira Popular de Livros de Santa Cecília, para que a gente permaneça sempre fazendo eventos, para que a gente sempre esteja movimentando a cultura independente das questões que são postas, independente desse marasmo anticultura que existe. A gente precisa resistir sempre, tá? E é isso. Agradecer a todos. Eu falei demais aqui, desculpa, tá? E fico muito feliz e que venham muitas edições da Feira Popular do Livro de Santa Cecília, e vamos continuar fazendo cultura. Abraço e arte sempre, tá? Que é sempre meu lema, arte sempre, tá, gente? Artitude sempre. Lembrando a Tainá, que foi minha aluna. Abraço.